Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Leopoldo Cunha, eu sou advogado-chefe da Cunha Lopes LLC e é um prazer conversar com vocês sobre um tema que está envolto em polêmicas hoje, que é o Right of Citizenship at Birth, dado pela Constituição Americana e que está sendo muito discutido. Eu quero deixar muito claro que não é a intenção esgotar o debate sobre esse assunto. Há pessoas que se dedicaram a vida inteira a analisar esse tipo de material, tem tese de doutorado, tem dissertações de mestrado só sobre tal discussão, e eu não acho que eu vou aqui em 20 minutos, 30 minutos discutir esse assunto com a profundidade que ele merece. A ideia desse vídeo, na verdade, é só clarear um pouco, só reduzir um pouco dos grandes absurdos que eu tenho visto na internet e que eu acho que é a minha contribuição tanto para o mundo acadêmico quanto para população em geral, explicar um pouco desse assunto e discutir alguns temas que a gente tem visto tanta bobagem, sabe? Eu queria aqui deixar um grande agradecimento aos meus professores de Constitucional que me prepararam tão bem. Vários eu concordei com muito do que eles falaram, alguns eu tive algumas discordâncias técnicas, mas sempre aprendi muito. E eu agradeço também aos meus colegas que participaram de vários grupos de estudo comigo, e isso foi uma coisa que fortaleceu demais o meu intelecto, eu acho que me preparou bastante. Entre esses colegas eu cito com muito respeito e deferência o professor doutor Luiz Felipe Bicalho, da Universidade de Manchester, que no início da nossa formação acadêmica a gente tem visões completamente opostas sobre vários assuntos e mesmo assim os debates são extremamente profícuos. Eu queria deixar também um profundo agradecimento às professoras Maria Elizabeth Teixeira Rocha, que é ministra do STM, e a professora Samantha Meyer Flagg, que foram duas professoras que me prepararam em Constitucional na graduação e foram excelentes tutoras e que me fizeram apaixonar pelo mundo da pesquisa. Eu agradeço também aos meus professores do mestrado, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, o professor Marcelo Neves e o professor Amar, que foi uma das pessoas que me prepararam e me ensinaram muito sobre constitucionalismo, transconstitucionalismo. Antes de entrar no tópico em si, uma das ideias desse vídeo é que explicar para vocês o seguinte: dentro do constitucionalismo brasileiro, dentro da academia, da cátedra, a gente vê, a sensação que eu tenho é que é um debate que você só vê um dos lados do campo. O que eu quero dizer com isso? É como se você estivesse assistindo uma partida de futebol e você só visse um dos times jogando. Obviamente você vai achar que o outro time não está jogando, portanto é muito fácil fazer gol. Mas não é verdade. Aqui nos Estados Unidos tem todo um debate, tanto da parte mais progressista, que seria ali capitaneado principalmente por Dworkin e a teoria dele de transconstitucionalismo, da evolução. Inclusive tem um livro muito bom do Bruce Ackerman, We the People, que ele fala sobre as evoluções da percepção constitucional ao longo do tempo, sem mudar o texto constitucional americano em si. Por outro lado, a gente tem o campo secreto, que eu falo com muito carinho, que são os puristas, né, que são os conservacionistas, que é capitaneado principalmente por um famoso ministro da Suprema Corte Americana, que é o Anthony Scalia. Então, e ele tem uma visão muito clara que a gente tem que preservar o texto constitucional da forma mais pura possível, considerando principalmente os Federalist Papers. Assim, isso, eu vou falar vários termos aqui, esse é um deles, e se vocês tiverem interesse eu desenvolvo depois, mas se eu ficar explicando cada um deles vai alongar esse vídeo, vai ficar quase que 5 horas de vídeo. Então, assim, eu não estou aqui me posicionando nem por um lado, nem por outro, e a ideia é apresentar os argumentos do lado A, os argumentos do lado B, e as conclusões que eu acho que vão acontecer nesse debate aqui nos Estados Unidos. Já deixando muito claro, se eu fosse discutir pessoalmente, o meu argumento seria no sentido de que isso é um absurdo, a medida Executive Order dada pelo presidente Trump. Só para vocês terem uma ideia, ela proíbe qualquer nascimento em território americano que não seja por uma pessoa que possua um non-immigrant visa, um immigrant visa, perdão. Isso significa, por exemplo, que todos os executivos, todos os portadores de H, todos os portadores de J, todos os portadores de F, os portadores até mesmo de vistos mais longos, eles não têm direito o direito de nascimento dos filhos permanecendo no território americano.
não só os indocumentados. Então, assim, é uma medida muito drástica e muito agressiva. Eu não acho que o presidente Trump seja bobo e a equipe que está providenciando suporte para ele também não é inocente. Eu acho que o argumento vai ser discutido, isso vai ser com certeza um tópico que vai ser levado para a Suprema Corte. Suprema Corte é essa que vocês sabem tem maioria republicana, então assim vai ser um debate bem intenso na sociedade e eu vou dar a conclusão ao final da minha percepção desse processo. Primeiro, explicar para vocês, o presidente Trump emitiu uma executive order que ela tem poderes consideráveis, seria o meio do caminho entre um decreto e uma medida provisória. Por que isso? Porque a Executive Order nos Estados Unidos ela dá poderes ao presidente para organizar o executivo. Como o executivo tem maior autonomia em comparação com o direito brasileiro, acaba que essas Executive Orders elas têm muito poder. Outra coisa que eu queria deixar claro também que eu não comentei inicialmente é que todos os ministros da Suprema Corte, por mais que eles sejam republicanos, eles têm muito zelo pela percepção acadêmica da produção técnica deles. A ideia de qualquer ministro da Suprema Corte é que os julgados e os votos deles sejam utilizados como referência na história jurídica nos Estados Unidos ao longo do tempo. Então, apesar de um juiz ser indicado pelo partido A ou pelo partido B, essa cautela e esse valor deles é algo notável. Outra coisa também é que um juiz da Suprema Corte aqui nos Estados Unidos ele é muito mais reservado e cuidadoso com a própria reputação do que é no Brasil. Então, eu queria fazer essas distinções com vocês. A outra coisa, e aí eu vou desenvolver isso com mais detalhes, é uma diferença de percepção da mesma palavra traduzida de formas erradas, tanto pelo Brasil quanto pelos Estados Unidos. E aí eu vou citar para vocês um exemplo até no próprio Brasil, quando você fala em cuscuz e você tem uma ascendência nordestina, você já pensa naquele maravilhoso manjar dos deuses ali feito de milho, naquela panelinha assado no vapor. Quando você pensa na mesma palavra cuscuz e você é de ascendência paulista ali, você pensa naquele mexido com várias coisas que não faz sentido nenhum. Sim, eu tenho maior predileção pelas comidas do Nordeste, como se pode ver. Então, assim, vão ter termos e eu acho que é isso que está gerando tanta confusão. A decisão do presidente Trump da Executive Order, ela gerou várias reclamações posteriores, e geraram principalmente 4 casos. Teve de alguns estados que entraram com ação em separado, tiveram algumas pessoas físicas que entraram com essa mesma ação, mas a principal ação foi essa do estado de Nova Jersey, Massachusetts, Califórnia, Colorado, Connecticut, Delaware, DC, Hawaii, Maine, Maryland. Então, assim, tiveram várias ações. Eu vou olhar várias vezes aqui para baixo, porque, como eu falei, é um assunto extremamente polêmico e eu preferi fazer as minhas anotações e comentar com vocês do que eu ir falando no texto livremente e correr o risco de dar um desgaste muito grande. E a outra fonte que eu estou usando também, além do julgado, seria a própria US Constitution. Eu acho que, assim, como eu bem aprendi com o professor Amar, o texto constitucional, ele é também o que a Constituição, o que a Suprema Corte diz. Tem uma excelente discussão sobre isso, mas eu vou deixar isso para o futuro. Bom, o que acontece? A Executive Order do presidente Trump, ela fala que qualquer pessoa só pode ter direito ao nascimento como cidadão americano se for filho de um green card holder ou filho de um cidadão americano. Isso inclui uma obrigatoriedade que nunca havia sido prevista. Existem 2 formas de aquisição de cidadania originária. Você tem o ius solis e o ius sanguinis. O ius solis nasceu naquela terra, nasceu naquele território. E o ius sanguinis você descende daquele sangue. Para vocês terem uma ideia, tradicionalmente, até para simplificar o processo, principalmente perceptível ius solis para países que receberam muitos imigrantes por conta da imigração, eles queriam naturalizar aquelas pessoas. E o sanguinis ele é mais forte em países que perderam muita população ali na Revolução Industrial, porque eles queriam manter essas pessoas vinculadas ao país de origem para ter uma percepção maior da sociedade. E isso variou, isso evoluiu com o tempo. Então, só para vocês terem uma ideia,
uma pessoa que nasceu no Japão como cidadão japonês, foi para o Brasil, teve um filho e esse filho volta para o Japão, ele não pode ser considerado um cidadão japonês. Ele tem outros direitos, mas assim isso varia muito de país para país. Isso é uma percepção que se altera muito com a realidade. Então, assim, o Brasil tem o princípio do ius solis muito forte, tanto é que qualquer pessoa que nasce em território brasileiro, pode ser refugiado venezuelano, por exemplo, ele vai ser cidadão brasileiro. O Brasil também ele é muito aberto no princípio do ius sanguinis. Basta você ser cidadão brasileiro que o seu filho se tornará cidadão brasileiro, mesmo que você tenha crescido e vivido, por exemplo, sua vida inteira na Alemanha. Isso não acontece aqui nos Estados Unidos. O direito pelo ius sanguinis, né, ele já é mitigado. Tanto é que um filho de cidadão americano não necessariamente se tornará americano. Ele só se torna americano automaticamente se o pai ou a mãe tiver vivido em território americano por pelo menos 5 anos. Então, tanto é que eu tenho até um processo interessantíssimo sobre esse assunto, foi um processo muito legal de ser trabalhado. Então, assim, não é algo tão automático. O que agora está acontecendo é que eles estão querendo discutir a questão do ius solis somente, não o ius sanguinis, mas a gente vai chegar lá. E aí, eu vou partir com vocês falando da Constituição Americana, né? Ele fala na emenda constitucional 14ª, que mostra uma evolução da percepção social americana, e aí é interessante a gente voltar um pouco no tempo. A 14ª, ela é precedida pela 13ª. Mas o que diz a 13ª? A 13ª é o equivalente à nossa Lei Áurea no Brasil. Ela é a emenda constitucional que abole a escravidão. E aí, depois que abole-se a escravidão, converte-se aquelas pessoas que antes eram considerados objetos em indivíduos propriamente dito. E aí surge a primeira pergunta: o que são essas pessoas? Elas são americanas? Elas são estrangeiras? Qual é a natureza desses indivíduos? E aí é onde vem a Constituição americana que fala: all persons born or naturalized in the United States and subject to the jurisdiction thereof are citizens of the United States of the states within they reside. Isso aqui é muito interessante. Ele fala o seguinte, que todo mundo que nascer em território americano e for submetido àquela jurisdição é considerado cidadão. Alguém foi excluído dessa conta. E quem foi excluído dessa conta? Isso é interessante de se discutir. Os indígenas. Os nativo-americanos. Porque naquele período entendia-se que as nações, os indígenas não eram parte do território americano. Eles tinham uma soberania independente. Por isso que eles chamam aquela coisa de nação chavante, nação Cherokee. Por isso que teve toda essa discussão, e isso é um tema que também eu não vou entrar, porque isso é extremamente polêmico, mas eles não tinham uma percepção que eles pertenciam à mesma sociedade do americano típico. O que acontece com a emenda constitucional 14ª? Ela incorpora os negros, ex-escravos, à comunidade americana, dão um tratamento a eles de cidadão. Tem um debate, inclusive, sobre esse assunto, se essa incorporação valeu a pena no sentido de fortalecer os estados do sul numa discussão com os estados do norte, porque isso aumenta o poder legislativo e o poder político desses estados do sul, que tinham uma maioria de população negra em comparação com os estados do norte, mas isso gera uma discussão. E aí, passando no tempo, entra-se a discussão de um caso muito famoso da Suprema Corte, que é United States versus Wong Kim Ark. Esse caso é de 1898. Ele discute um cidadão chinês que nasceu em território americano, filho de 2 chineses que se tornaram lawful permanent residents aqui nos Estados Unidos, retornou para a China e voltou para os Estados Unidos, e ele foi detido dizendo que não era cidadão americano. Nesse momento, foi-se discutido na Suprema Corte que ele sim era cidadão americano porque tinha nascido em território americano. E eles definiram 2 exceções. 2 exceções que são muito importantes, e eu vou entrar nelas lá na frente. Que eram cidadãos... Quais são essas 2 exceções? A primeira, filhos de missões diplomáticas, filhos de embaixadores, então pessoas que nasceram... por exemplo, se você trabalha para o governo brasileiro, numa missão brasileira, em território americano, seu filho não será americano, portanto, porque você é tratado como um agente estrangeiro em missão diplomática. E o segundo são invasores do território americano.
Então, tiveram essas duas interpretações e essas únicas duas exceções. Portanto, como o filho, como o Wong Kim-ark, ele nasceu de dois lawful permanent residents, ele era considerado um cidadão americano e com todos os direitos ali relacionados. Portanto, desde então, houve-se uma aplicação desse entendimento ao longo do tempo que foi se solidificando que nascendo no território americano, não sendo um invasor de batalha, esse tipo de coisa, vida que segue. Qual que é o debate e qual que é a discussão? Isso está sendo intensamente discutido hoje. Tem alguns outros julgados, eu não vou entrar nesses detalhes porque a base do direito é essa. E, inclusive, esse foi o julgado que foi dado pelo juiz, que foi dado por um juiz recentemente, concordando com esses pedidos, dizendo que, com base no Wong Kim-ark, é claro e é perceptível que o que aconteceu não faz sentido, essa executive order não faz sentido. Agora a gente vai passar para o outro argumento, o argumento principalmente da Heritage Foundation e de alguns outros think tanks conservadores e até um pouco mais agressivos. Eles falam o seguinte, que a interpretação desse caso ela está incorreta porque os dois pais desse rapaz, eles eram lawful permanent residents. Logo, eles teriam direito, e é portanto que a Executive Order ela tem fundamentação legal equiparada ao que foi dado na Executive Order. Eu, sinceramente, eu discordo disso. Eu acho que esse argumento não faz sentido. Mas eu também acho que tanto a equipe jurídica do presidente Trump quanto desses think tanks, eles não são bobos. E eles desenharam uma estrutura jurídica que vá fazer sentido lá na frente. Eu não acho que isso seja uma batalha que vai ser ganha nos próximos 6 meses e pode ser que isso tenha alterações. Ressalto aqui que tudo que eu falar daqui para frente é basicamente um exercício de argumentação e seria o argumento que eu escreveria se eu fosse um dos clerks que tivesse que defender essa posição. O que eu quero dizer com isso? Eu não estou na torcida, é só um exercício e eu não posso ser responsabilizado no futuro caso o que eu tenha desenhado aqui não se materialize. Mas como que eu argumentaria e como que eu acho que foi a estratégia que foi montada? Primeiro, quem não está muito familiarizado com estratégias políticas, existe uma expressão chamada colocar o bode na sala. Essa expressão, ela tem, na verdade, a ideia de colocar uma situação muito pior do que você gostaria, para ter o debate, você retirar essa gordura e ficar realmente o que você quer. Por exemplo, o presidente Trump fez exatamente isso com essa executive order. Ele colocou o bode na sala, que ele proibiu qualquer pessoa que não tenha um immigrant visa de ter filhos cidadãos americanos. Isso vai gerar um debate muito grande. E o que acontece? O final dessa discussão, e a minha percepção vai ser, eles querem, na verdade, restringir o direito de cidadania aos filhos de imigrantes ilegais. Portanto, quando lá no final tiver essa discussão, eles vão argumentar, olha, ambos os lados ganharam, então o discurso político, tanto para os republicanos quanto para os democratas, vai ser nós ganhamos, porque os dois tiveram vantagem, mas claramente a estratégia inicial dos republicanos vai ser alcançada. Como que eles vão fazer isso? Lembra que eu falei para vocês que a exceção central era a questão dos invasores de território americano, que na época tinha a interpretação de, por exemplo, a Inglaterra, ou alguns franceses, que teve uma discussão quanto a isso, os mexicanos em uma guerra, entre a guerra México e Estados Unidos, que também tiveram duas, se eu não me engano, até mesmo canadenses que pudessem invadir o território americano, porque lembrem-se, o Canadá, apesar dele ser um país independente, ele é submetido à coroa britânica. Então, assim, era qualquer pessoa que invadisse o território americano. Se eu tivesse escrevendo essa defesa para argumentar no sentido favorável à interpretação da Executive Order, o que eu ia equiparar? Eu ia equiparar a pessoas que invadem o território americano cruzando a fronteira de forma ilegal a invasores de território. Portanto, eles não são submetidos à jurisdição de proteção legal dos Estados Unidos. E aí o que acontece? Portanto, eles não têm filhos, não têm cidadãos americanos. O que não se aplica, por exemplo, a pessoas que estão aqui com vistos F, J, L,
o visto K, por exemplo. E qual é essa grande sutileza? Essas pessoas, elas foram aceitas pelo território americano. Elas cruzaram a fronteira pelo CBP. Ou seja, essas pessoas tiveram autorização expressa do governo americano de entrar em território. Então, sim, elas estão submetidas a essa relação. Algumas pessoas que devem estar assistindo esse vídeo estão se perguntando, tá, mas cadê aquela questão de igualdade, que todas as pessoas são iguais? Pois é, gente. O artigo 5º da Constituição só existe na Constituição Federativa do Brasil. Já há diversos julgados aqui dentro dos Estados Unidos que separam muito claramente o cidadão ou lawful permanent resident em detrimento de alien residents, ou seja, pessoas estrangeiras que vieram para os Estados Unidos e não estão com o status legal. Isso já foi dado esse tratamento, isso já foi sacramentado em alguns outros assuntos. A proteção não há distinção entre cidadãos entre estados dentro dos Estados Unidos. Então, por exemplo, se você mora na Flórida e você faz algum pleito no Colorado, alguma coisa nesse sentido, suas proteções são bem semelhantes a um cidadão do Colorado, com algumas exceções, mas não vou discuti-las agora. Então, eles podem fazer isso. E aí vem um outro tópico que, inclusive, eu já respondi, eu já conversei, e talvez a gente até faça um vídeo menor só sobre esse assunto, que é o turismo de nascimento. São aquelas pessoas que vêm para os Estados Unidos para ter o seu filho em território americano, somente para que essa criança receba a cidadania e retorne para o seu país de origem. Eu já atendi algumas pessoas nesse sentido, e a posição do escritório, e até porque a legislação, a gente informa prontamente que esse tipo de coisa não é autorizada pelo Department of State. Isso nunca foi autorizado. O visto B1 e o visto B2, que são os dois vistos estampados no seu passaporte quando você aplica para o visto de turista, eles têm uma regra e uma lista de atividades que você pode fazer dentro dos Estados Unidos. Por exemplo, o visto B2, ele permite que você venha para os Estados Unidos fazer tratamento médico, se tratar, por exemplo, se você tem algum problema de saúde, alguma coisa nesse sentido, e é completamente legítimo. Mas o Field Educators Manual, ele fala claramente que turismo de nascimento não é permitido. Se o turismo de nascimento não é permitido, isso significa que quando você vem para os Estados Unidos com a intenção de ter um filho aqui, você está violando o seu status. Você está violando o status imigratório. E aí é um momento no qual, mesmo você tendo sido admitido em território americano, aquele ato é considerado uma infração, portanto você perde a legitimidade e você tem unlawful presence. Logo, você pode ser considerado um violador de norma. Seria essa dada a interpretação que eu teria desse sistema. Como eu falei para vocês, a ideia não é discutir todo o assunto. Eu acho que assim, eu adoraria conversar com vocês horas e horas sobre essas exceções, sobre essas questões migratórias, e até eu vou ter um prazer muito grande em conversar com vocês outros assuntos imigratórios e outros assuntos jurídicos dos Estados Unidos, até para reduzir um pouco essa dúvida que as pessoas têm da legislação americana e evitar falar um pouco mais de bobagens. E aí mas infelizmente eu acho que isso é só uma palhinha do que pode acontecer nesse processo. Tá bom, pessoal? Eu desejo para vocês um excelente dia e tudo de bom. Tchau, tchau.